Oiê, tudo bem com você? Por aqui tudo certo. No episódio de hoje, eu quero te falar sobre um dos assuntos que eu mais gosto na vida. E eu gosto não só de falar sobre esse assunto, mas também faço questão de mantê-lo nutrido na minha vida. O assunto de hoje é inspiração. E a minha inspiração, olha que legal isso. Para trazer o assunto inspiração para o podcast dessa semana, surgiu essa semana mesmo, numa aula que eu estava dando. E isso só prova, dando um pequeno spoilerzinho do que eu vou falar mais adiante, o quanto que inspiração tem a ver também com esse olhar atento para as coisas que estão acontecendo na nossa vida. E como é que inspiração pode vir realmente de qualquer lugar. Então, o que aconteceu? Essa semana, um aluno meu me fez uma pergunta em aula muito interessante. Aquela pergunta que faz a gente respirar e brilhar um pouquinho o olho e pensar, né? Esse aí tá no caminho, tá fazendo as reflexões que podem levá-lo num caminho, num sentido de criatividade. E a pergunta foi a seguinte: Cristina, como é que a gente descobre aquilo que a gente gosta? A pergunta pode não ter sido feita exatamente com essas palavras, tá? Porque eu vivo num contexto que se expressa de maneira distinta da minha forma original. Mas o sentido foi exatamente esse. E aí, uma professora como eu, que ama dar aulas, que gosta daquilo que faz, aquece o coração e responde: bom, vamos lá. Inspiração, meu querido aluno, vem de captura, vem de observação, vem de interesse. Vem daquilo que te chama atenção, aquilo em que você não se importa e até quer ocupar seu tempo. Quais são as imagens que te prendem? E eu quero fazer aqui um parênteses, porque a gente estava dentro de um contexto fotográfico, digamos assim. Uma das coisas que eu faço é dar aulas de fotografia. Mas certamente tudo isso que eu estou dizendo serve para qualquer contexto de vida e eu vou te explicar como. É importante para a construção de uma vida organizada, criativa, que exista essa camada de inspiração. Inspiração é o combustível. É como um carro. Carro não anda sem combustível, não é? Pois é. A vida também fica estagnada, fica sem cores, se não existe inspiração. É a inspiração que nos dá motivação. E pensar na palavra motivação, eu sempre gosto de fazer essa brincadeira, digamos assim. A palavra motivação tem duas palavras muito interessantes, né, contidas nela. A gente pode pensar que motivação é motivo para a ação. E inspiração também é ação. Imagina comigo uma coisa. Imagina que você liga para mim, um dia qualquer, e me pergunta, como é que você tá? E eu te digo assim, hoje eu acordei inspirada. Qual é a imagem que você faz de mim? Como é que você imagina que eu esteja? Você faz uma imagem de que eu tô macambúzia, triste, sem cor? Claro que não. Eu tô viva, de olhinho aberto, desperta para o mundo e principalmente disposta a pensar, a agir, a fazer, a transformar. Quando a gente se sente inspirada, ou quando a gente diz frases como essa que eu acabei de falar, né? Hoje eu acordei inspirada, a gente está falando sobre esse modo de estar no mundo, né? Que é um modo mais vibrante, um modo mais colorido. A inspiração, ela apresenta para a gente novas perspectivas para assuntos antigos ou para assuntos novos também. Mas existe aqui um outro lado bem importante dessa história que é essencial você entender e eu falar sobre ele, que é você não vai permanecer inspirada ou inspirado 24 horas por dia, 365 dias por ano. Claro que não. Isso não existe sequer. Mas até esses dias mais nebulosos, que vão acontecer com certeza, eles vão te dar informação sobre você. No entanto, se você sente que está vivendo uma vida neste mood, ou seja, maior parte do seu tempo, da sua existência, é constantemente sem energia, sem inspiração para os seus dias, eu acho que você deve considerar sim procurar ajuda.
E em alguns casos, essa ajuda vai ter que ser uma ajuda especializada. Você não tem que fazer tudo sozinha, tá bem? Lembra disso. Mas se esse não é o teu caso, você também não pode ficar à espera que o mundo te inspire só por fotossíntese, né? Só porque você existe, ele tem que te inspirar. Não é bem por aí. E aí você já pode estar se perguntando, tá bem, Cristina, tá tudo muito bonito, mas e aí? Como é que eu encontro essa tal da inspiração? E eu vou ter que te falar, inevitavelmente, do autoconhecimento. Tudo começa por aí mesmo, gente. E a primeira sugestão que eu te dou, uma sugestão prática, tá? A primeira sugestão que eu te dou nesse episódio é a seguinte: faz um mapa mental. Pega uma folha de papel em branco e no meio, no centro desse papel, escreve o seu nome. Ou você pode escrever assim: quem sou eu? E aí, a partir desse meio, você vai puxando linhas do centro para fora e vai escrevendo sobre o seguinte: pessoas, cada linha você escreve sobre uma coisa. Pessoas, músicas, frases, filmes, livros, histórias, fotografias que te inspiram, que provocam alguma reação em você. E você pode escrever também sobre grandes marcos da sua vida, afirmações pessoais que são importantes para você, princípios, valores. E você pode, se quiser, começar a mergulhar um pouco mais profundamente nessa reflexão sobre quem é você, você pode começar também a puxar mais uma linha e responder: por que você existe? Como é que você se descreve, sem necessariamente falar sobre a sua profissão? Quais são as suas habilidades? E por aí vai. Já te dei aqui um monte de dicas para esse primeiro mapa mental. E eu te garanto que só isso já vai te dar um monte de material para você pensar e para você trabalhar a sua inspiração. Depois que você fizer esse mapa mental, outra sugestão que eu te dou, além do mapa, que é uma sugestão que pode te complementar muito bem o mapa, é você criar um quadro imagético. E atenção que eu não estou falando propriamente do Vision Board, se você já ouviu falar sobre isso. Um Vision Board está mais conectado em repensar as áreas da sua vida. Aqui eu estou falando realmente de um quadro de imagens, por isso que eu chamei de quadro imagético. E para as pessoas que são mais visuais, isso vai funcionar lindamente. Faz o seguinte: procura na internet, e você pode usar o Pinterest, por exemplo, para fazer essa procura, e busca por imagens que chamem a sua atenção. E como é que você vai começar a fazer esse quadro? Você começa por uma palavra, uma coisa que você gosta. Vou te dar um exemplo. Imagina plantas. Aí você vai lá no Pinterest e no campo de busca você escreve plantas. E você vai ver o que aparece. Daquelas imagens, você vai colecionando aquelas que te chamam a atenção. É muito importante você fazer um trabalho muito mais intuitivo do que reflexivo. É muito mais sobre aquela reação primeira do que uma reflexão sobre aonde que aquela imagem está te levando. Porque isso aí é um outro momento do quadro imagético. Nesse momento, eu quero que você só olhe para aquilo que te chama a atenção. Plantas. E aí vai aparecer um monte de imagens. De plantas, aquelas imagens que estão aparecendo, elas já vão te dar uma dica para outros contextos. E aí você coloca jardim. E aí aparecem palavras. Aí de jardim você coloca dia ensolarado. E vão aparecer outras imagens. E aí de dia ensolarado você coloca paisagem. O que for aparecendo para você a partir do que você vai sentindo e escrevendo é o que vale. O objetivo é trabalhar sempre com essa primeira reação que você teve à imagem. E atenção uma coisa, você pode incluir frases, desenhos, não precisa ficar só com imagens não. Mas é importante que seja bastante visual. Marca um tempo no relógio para você concluir essa pesquisa, porque senão você pode ficar nesse trabalho infinitamente. E aí, ao fim desse tempo, você monta um quadro com essas imagens. E você pode fazer isso no digital ou no físico. A partir deste quadro que você montou, você vai ter muitas chaves sobre aquilo que te inspira, onde que mora a sua inspiração. E para as pessoas que são mais manuais, eu realmente sugiro fazer isso impresso.
O tempo que você vai cortar, vai colar, vai observar, buscar uma estrutura que pode ser uma cartolina, uma cortiça, tudo isso também tem interesse. Você pode fazer disso um ritual, acende uma velinha perfumada, coloca uma música boa e só vai. Sabe de uma coisa? Eu nunca tive grande dificuldade de entender naquilo que eu sou boa no meu trabalho. E principalmente nesse trabalho como professora, como mentora. E uma coisa que eu sei que eu faço bem é orientar as pessoas a encontrarem aonde elas brilham. E esse brilho também pode ser traduzido como inspiração. Onde é que mora a sua inspiração? Acredita que isso que eu estou te dizendo é uma excelente maneira de você ter uma existência cada vez mais conectada com o que faz sentido para você. Que no final das contas são as coisas que te inspiram. A inspiração é uma mola, como diz o próprio título que eu escolhi para esse episódio. E quando você alimenta a sua inspiração, ela te lança para outros contextos, para outro mindset, para outra disposição. E todas as vezes que você olhar para o seu quadro imagético, você vai se lembrar de você. E isso vai te dar inspiração para continuar naquele caminho. Então era isso que eu queria falar com você hoje sobre inspiração. Eu espero que tenha te inspirado. Mas olha, se inspirou ou não, conta para mim aqui nos comentários. Você sabia que você pode deixar um comentário aqui no podcast? Aliás, você não só pode deixar seu comentário, como você pode classificar o podcast e partilhar com alguém que você ache que também vai gostar dessa informação. Se você ainda não me conhecia, muito prazer, eu sou a Cris Dantas. E se você já gosta daquilo que eu faço, considere me acompanhar também lá no Instagram. Lá você me encontra com o meu nome, Cristina Dantas, tudo junto. E no Linktree da bio, você acha todos os links para tudo que eu estou fazendo. Tem um canal lindo no YouTube, onde eu partilho muita coisa interessante e importante sobre organização, criatividade, sobre construção de vida criativa. Tem mentorias individuais, tem newsletter, tem blog, ou seja, a gente tem muitas maneiras de se manter em contato. Posso contar com você para o próximo episódio? Então, beleza. Até lá, cuide-se bem. Tchau!